Olá, seja bem-vindo ao nosso Café Teológico de hoje, direto aqui da Arena FTD, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no campus do Prado Velho, de onde transmitimos agora o nosso Café Teológico no L'Express Café, aqui desta arena. O nosso assunto de hoje é ciência da cruz. E para nos ajudar a conversar sobre esse assunto, está comigo o professor Bortolo Valle, mestre em filosofia e doutor em comunicação e semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professor titular da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor da Faculdade Vicentina de Filosofia e professor titular do Centro Universitário de Curitiba, Unicuritiba. Professor Bortolo, prazer em tê-lo aqui. Tudo bem? Nossa, tudo bem, é uma alegria enorme, é uma satisfação poder trocar ideias contigo, estar junto com você. Maravilha, bom, obrigado professor. pelo convite. Professor, o que é ciência da cruz? Acho que nós começamos tendo que fazer algum tipo de esclarecimento, né? Porque quando se fala em ciência, se vai pensar justamente em algum tipo de conhecimento empírico, metodológico, né? E longe disso, acho que quando nós falamos de ciência da cruz, pelo menos nesse ambiente, nós queremos falar de um tipo de sabedoria que nasce de alguma coisa que é inerente à própria natureza humana e que nós não gostamos, que é justamente a questão do sofrimento. Então, nós poderíamos de início dizer que a ciência da cruz, ela é a sabedoria que brota do sofrimento, né? O sofrimento humano, ele tem, evidentemente, várias possibilidades de abordagem, né? A mais comum é que se aborde o tema do sofrimento a partir da teologia. O tema do sofrimento, se você o retira da teologia, você faz com que a teologia desapareça, né? Porque a centralidade, por exemplo, do mistério numa teologia cristã católica é a cruz, né? É o sofrimento do Cristo, né? É a centralidade. Você também pode abordar a sabedoria do sofrimento, um aprendizado do sofrimento, a partir da literatura. A literatura é pródiga na narrativa do sofrimento humano, né? Você pode encontrar aí grandes escritores, né, que narram ou que fazem com que a literatura ela adquira a sua expressão a partir do enfoque, da análise do sofrimento humano. Mas dificilmente você vai encontrar um enfoque sobre o sofrimento dentro da filosofia ou dentro da racionalidade humana propriamente dita. Não existe autor de filosofia, não existe filósofo que tenha trabalhado com um tema específico como esse, sofrimento. O sofrimento, ele é a anti-razão, né? O sofrimento, ele não poderia ser utilizado para explicar efetivamente aquilo que acontece com o homem, a afirmação do próprio homem. A afirmação do homem é uma afirmação que se faz a partir da renúncia do sofrimento, né? Nós precisamos renunciar ao sofrimento sempre para poder nos efetivar como seres humanos propriamente ditos. Acontece que o século XX, por exemplo, é um século pródigo em sofrimento, né? A história humana é a história da nossa relação com o sofrimento. Mas nós nunca tivemos um sofrimento como nós tivemos no século XX. Fundamentalmente, um sofrimento nascido do aniquilamento do outro, né? Que é o caso do sofrimento marcado dentro da social-democracia alemã, por exemplo, o nazismo, né? Que produziu, na Segunda Guerra Mundial. Que se produziu um sofrimento que a Hannah Arendt, por exemplo, chama da banalidade do mal, né? O mal se banalizou, o sofrimento se banalizou. E a grande pergunta é justamente essa: como é que a razão pode dar conta do sofrimento? Né? Existe possibilidade de que a razão dê conta desse sofrimento? E a gente, quando olha para o pensamento do século XX, para as pessoas que tentaram abordar questões fundamentais e ligadas ao ser humano no século XX, nós encontramos fundamentalmente duas mulheres magníficas, né? Que são duas mulheres magníficas. Eu diria até mais, mas principalmente duas do começo do século que viveram na carne situações dramáticas do século XX, né? Que são elas a Simone Weil, né? Uma judia francesa, e a Edith Stein, uma judia alemã, né? As duas vêm
da tradição hebraica, da tradição judaica, e você por aí pode saber o que acontece com elas diante da ascensão do nazismo, evidentemente, né? Elas assumem na carne o sofrimento por serem judias, né? E essas mulheres, de forma magnífica, uma voltando-se para a experiência do homem no trabalho e a outra voltando-se para a experiência do homem em relação ao outro homem, consegue dar um tratamento interessantíssimo ao problema do sofrimento humano, né? Quando no final da vida, por exemplo, e aqui eu me detenho mais Edith Stein, nós a conhecemos porque Edith Stein ela é uma judia que supostamente teria saído do judaísmo, caído num agnosticismo, né, como religiosa, e mais tarde ela acaba descobrindo o cristianismo, entrando em contato com o cristianismo, se converte ao cristianismo, torna-se católica, né, e adentra num mosteiro carmelita, né, assumindo o nome, inclusive, de Teresa Benedita della Croce, Teresa Benedetta della Croce, né? Teresa em referência a Teresa de Ávila, né? A fundadora, a reformadora do Carmelo, Benedita em homenagem a São Bento, né? O fundador da vida monástica propriamente dito. Perfeito. E da Cruz em homenagem a São João da Cruz, a quem ela, né, tem uma devoção e um carinho significativo. No final da vida, no último ano, quando Edith Stein, no Carmelo, já está sentindo, né, o peso da perseguição nazista, ela é encarregada de escrever uma obra. E essa obra chama-se A Ciência da Cruz, né? E nesta obra, ela vai, de alguma forma, render homenagem a São João da Cruz, né? É aniversário de São João da Cruz, centenário, o 4º centenário do nascimento de São João da Cruz, e ela nessa obra escreve, então, magnificamente a respeito da questão do sofrimento, né? E este é o sentido, né, da cruz. A gente pode se perguntar, então, de que forma o sofrimento humano ele pode dar sentido à vida. Esta é a pergunta. Sim. A gente não pode esquecer, fundamentalmente, que a cruz, historicamente falando, ela é loucura, né? E ela não poderia ser aceita, né? A gente, se nós voltarmos lá às Escrituras, nós vamos ver que a referência à cruz é escândalo para uns e loucura para outros. São né? Paulo vai falar muito disso. Exatamente. Nas suas cartas. E como é que nós podemos, então, pensar que o sofrimento, ele seja algo que possa conduzir o homem à sua emancipação? Vamos deixar isso para o próximo segmento? Okay. Essa provocação é muito boa. Estou aqui com o professor Bortolovale falando sobre ciência da cruz, um tema fascinante e que vai nos ajudar a entender com certeza o sentido do sofrimento no sentido da vida humana. Que sentido pode se dar ao sofrimento? Esse é o objetivo desta nossa conversa. Um breve intervalo e a gente volta já. É só o tempo de um cafezinho. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui da Arena FTD, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no campus do Prado Velho, para toda a rede Evangelizar de televisão. Saúdo aqui o pessoal da TV Terceiro Milênio de Maringá, com sinal aberto para mais 22 cidades da região. A TV Caravelas, canal 11, NET de Patinga, Minas Gerais. Sejam bem-vindos a esta audição. Estou conversando com o professor Bortolovale, que é professor aqui da PUC, professor da Faculdade Vicentina, também da Unicuritiba, na área de filosofia, sobre a ciência da cruz. Esse é o nosso tema. Professor Bortolo, no segmento anterior, o que ficou foi exatamente como é que o sofrimento pode dar sentido para a existência do ser humano. Mas eu quero antecipar uma outra provocação, se o senhor me permite, porque nós estamos vivendo uma época, nesta modernidade, de muita permissividade, de hedonismo,
de muito egoísmo, de consumismo, numa proposta em que parece que o sonho de todos os pais e o sonho das pessoas, dos jovens, não é outra coisa senão ser bonito, ser rico, ser saudável e ser feliz. Ninguém fala de morte e ninguém fala de doença. Isso não é um pouco paradoxal dentro do nosso tema de hoje? Perceba, eu tenho a impressão que nós podemos pegar o último século e dar a ele, em certas décadas, um tipo de sentimento. Quando o século começa, 1900, a humanidade experimenta um sentimento de euforia muito grande, porque nós tínhamos o melhor dos mundos diante de nós. Então, nós temos Einstein com a descoberta da relatividade, nós temos Freud com a psicanálise, enfim, se descortinava para o homem um tempo em que nós viveríamos num paraíso terrestre, de fato. E o paraíso terrestre, ele significaria justamente o banimento do sofrimento. Mas logo, ali em 1914, com o rompimento da Primeira Guerra Mundial, nós passamos rapidamente da euforia para o terror. A década de 20, 30 e 40, o sentimento que deu sentido à existência humana foi o terror. De repente, aquele sonho parece que acabou. Acabou, exatamente. E o que vamos fazer da vida? E o terror, ele se instala de uma forma mais significativa, porque ele invade a alma humana. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, que nós começamos a recompor a vida, nós caímos num processo de angústia. A angústia é típica da década de 60, 70. O que é que vamos fazer da vida? E incrível, quando na década de 80 e 90 as coisas começam a se arrumar, nós saímos rapidamente da angústia para o tédio. E o tédio é aquilo que marca as sociedades contemporâneas. Por quê? O tédio? Porque o tédio é um sentimento que você experimenta quando você tem excesso. Os nossos pais, eles tinham excesso porque eles não tinham coisas. Nós temos tédio porque temos coisas demais. E quais são as coisas demais que nós temos? As coisas que, de fato, nos apresentam um quadro onde toda a vida vai ser resolvida sem um mínimo de sofrimento. Nós temos toda uma indústria de cosméticos para não te deixar feio. Toda uma indústria de alimentos para te deixar mais bonito e mais saudável. Toda uma indústria de academias para te deixar sempre melhor e assim sucessivamente. Então, faz sentido aquilo que você disse. Nós vivemos um tempo em que parece que a grande engenharia do ser humano é livrar-se a todo custo de todo e qualquer tipo de sofrimento. E nisso, me permita colocar, professor, entra também a teologia da prosperidade. Não resta dúvida. Onde só existe um Cristo vencedor que não passa pela cruz. Não resta dúvida, é evidente. E a gente percebe justamente que quando você tem sofrimentos, existe uma indústria de paliativos ao sofrimento. Mas é uma indústria que resolve o sofrimento no seu layout, no seu slogan. Não resolve o sentimento da interioridade humana. Porque o sofrimento, ele tem duas caras para mim, duas faces. Existe um sofrimento que você carrega no teu rosto, e existe um sofrimento que você carrega na tua interioridade. Resolver o sofrimento que você carrega no seu rosto não significa resolver o sofrimento que você carrega na tua interioridade. A exterioridade é resolvida com cosmético. Exato. A indústria de cosmético, se você está triste, não tem problema. Logo, logo te aparece alguma coisa para poder te ajudar a resolver isto. Se você for à livraria, por exemplo, os primeiros livros, das primeiras gôndolas, são todos de autoajuda. Como ser feliz em 5 lições, como ganhar mais dinheiro sem fazer esforço. Então, os paliativos estão aí. Mas o que eles resolvem do homem? Eles não resolvem o sofrimento humano. Porque eles não atingem aquilo que é a marca interior do sofrimento humano. Que é justamente aquilo que a autora em destaque, por exemplo, a Edith Stein ou a Simone Weil, ou então uma ciência da cruz como aquela proposta pelo próprio Cristo, nos ajuda a fazer. Nós temos medo do sofrimento. Não se trata, evidentemente, de fazer uma apologia e nem simplesmente uma resignação frente ao sofrimento, uma resignação estoica, por exemplo, frente ao sofrimento, mas o assumir a vida naquilo que ela te proporciona. E aí o salto, evidentemente, só o sofrimento pode dar sentido ao ser humano.
Outra autora que nós podemos usar como base é a Simone Weil, né, que, olhando o sofrimento dos trabalhadores na fábrica, busca um sentido para o sofrimento humano e não encontra, por exemplo, em teorias filosóficas, sociológicas, econômicas, né? Ela busca numa moralidade, mas uma moralidade que atenda fundamentalmente um interior do ser humano, mas um interior que não fique apenas no egoísmo interno, mas que busque uma transcendência. E a única forma de nós encontrarmos isto é, de fato, nos abrindo ao transcendente. Né? O sofrimento humano, ele só recobra sentido quando, de alguma forma, aberto ao transcendente. Né? Coisa que hoje, por exemplo, nós não temos mais. O transcendente que nós temos hoje, quem que é? É o transcendente do mais fácil, dos cosméticos, o transcendente das indústrias que produzem transcendência. Aonde? No cinema, nisso, naquilo, aquela coisa toda. Há quem diga que nós vivemos uma fase de miogização. Não se faz mais a massa, nem se usa o rolo de macarrão, depois cozinha para depois saborear. Não. Pega o que está mais fácil, joga na panela e está pronto. É a sociedade pronta, né? É, a sociedade pronta. Você tem todas as coisas prontas e ninguém mais se preocupa com isso. É evidente, é um esvaziamento social. O esvaziamento social, o esvaziamento humano, ele se mostra profundamente na escassez de transcendência. Eu vou pedir licença mais uma vez. No próximo segmento, que é o segmento final do nosso programa, eu vou pedir ao professor Bortolo, então, que a partir da experiência de Simone Weil e de Edith Stein, fale para nós a respeito do que essas mulheres experimentaram, que deu sentido à vida delas, não obstante todos, assim como aqueles que olharam para o Calvário, estivessem imaginando que tudo estava terminado. Voltamos já, é só o tempo de um cafezinho, já estaremos de volta. Estamos de volta com o nosso Café Teológico de hoje, direto aqui da Arena FTD, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, no campus do Prado Velho, para toda a rede Evangelizar de televisão. Quero aproveitar para saudar os nossos queridos amigos da Web TV Tropicana de João Pessoa, na Paraíba, Web TV Imaculada em Lauro Miller, Santa Catarina, Web TV Sidera de Siderópolis, em Santa Catarina, e a TV Serrana, Canal 21 de Cordeiro, no Rio de Janeiro. Estou conversando no programa de hoje com o professor Bortolo Valle, da Pontifícia Universidade Católica, da Faculdade Vicentina de Filosofia também, da Unicuritiba, sobre um assunto muito interessante e importante para todos nós, que é a ciência da cruz, a partir de estudos que ele está fazendo sobre Simone Weil e Edith Stein. Professor, o senhor está fazendo parte de um grupo de estudos sobre essas duas mulheres notáveis do século XX. O que já deu para entender do que elas, onde elas mergulharam e o que elas trazem para nós? Bom, é fundamental que são duas mulheres, né? Hebreias de nascimento, mas que se aproximam do cristianismo e descobrem na cruz, né, o significado para o sofrimento humano. Né? Então é interessante você perceber, essa fala ficaria muito, muito boa e ela encaixaria na boca de um teólogo, por exemplo, e também na boca de um literato, mas dificilmente na boca de um filósofo. E essas duas mulheres são filósofas, são pessoas que trabalham com a razão. E, no entanto, não tiveram medo, de forma alguma, em olhar para além da própria razão, percebendo que o sofrimento humano, né, que uma sente na carne, porque é morta no campo de concentração, né? A Edith Stein, nós sabemos, morreu no campo de concentração, em Auschwitz. Ela ocupou o lugar de uma outra menina? Não. Ela foi levada justamente com a irmã dela ao campo de concentração e morreu no campo de concentração de Auschwitz. E a Simone Weil morre vítima dos sofrimentos, né,
por ter assumido uma vida de trabalhadora, né? Foi uma das primeiras mulheres a trabalhar nas linhas de montagem da Renault, para sentir de fato como é que era o sofrimento das pessoas. E essas duas mulheres, elas não têm medo em fazer um itinerário para buscar justamente o significado para o sofrimento humano. Quem é que pode dar um significado para o sofrimento humano? Evidentemente que esse significado não pode ser encontrado na pura racionalidade, né? A razão por si mesma não confere significado ao sofrimento. A razão é impotente para oferecer um significado ao sofrimento, né? Para onde se deve olhar? Primeiro, para a transcendência da cruz, né? Aquela cruz, e aqui nós não temos que ter melindres em dizer, porque ambas professam exatamente a cruz do Cristo, né? Que é escândalo para uns, que é loucura para outros, mas que ela é, para aquele que a assume, o sinal próprio do sentido da existência humana, né? Então você vai do sofrimento à redenção, né? Você vai do sofrimento humano à redenção, mas a única forma encontrada tanto por uma mulher, tanto pela Simone Weil como pela Edith Stein, é justamente essa sabedoria que está implícita na cruz. E que elas não experimentaram só teoricamente, né? Porque nós corremos o risco de falar de uma sabedoria da cruz, mas uma fala apenas retórica, né? Não, tanto uma quanto a outra das autoras experimentaram na carne o sofrimento, né? E tiveram uma vivência mística muito significativa diante daquilo que poderia ser dado ao sofrimento pela cruz de Cristo. Professor, me permita uma questão que está vindo aqui agora, que se um filósofo é submetido a um grande sofrimento, sem ter entendido e sem ter olhado para a cruz, ele vai entender esse sofrimento com algum significado ou não? Eu penso que não. A história da filosofia diz isso para a gente, a história do pensamento humano no Ocidente diz isso para a gente, né? Quer dizer, os filósofos, diante do sofrimento, eles racionalizam o sofrimento, eles não dão sentido ao sofrimento. Uma coisa é você racionalizar, tentar explicá-lo. A outra é dar sentido. Quando você dá sentido ao sofrimento, você não está dando sentido ao sofrimento em si, está dando sentido à existência humana. Então, né? O contrário em Edith e Simone é que o sofrimento pode dar razão à existência se ele não for apenas o sofrimento pelo sofrimento. É isso? Tanto é que ambas desenvolvem uma carreira filosófica significativa. Uma se aproxima do marxismo e a outra se aproxima da fenomenologia. Mas as duas não ficam nem no marxismo nem na fenomenologia. As duas migram para o cristianismo. Porque somente o ensinamento da cruz, conforme vivida e experimentada pelo Cristo, pode de fato dar sentido ao sofrimento humano. Isso não pode se transformar nesse momento, nesta fala, nesse instante, nesse tempo que nós vivemos, esses paradoxos de não dar importância nem para a morte nem para o sofrimento, pode ser uma reflexão de alerta para um mundo que de repente perdeu o sentido para a vida? Eu penso que essa indústria de banalização do sofrimento, né, ela retirou do homem a possibilidade do homem ser o próprio homem. Eu acho que o grande grito é: devolvam o homem ao homem. E devolver o homem ao homem significa colocá-lo em contato com o significado mais profundo desta marca da nossa existência, que é o sofrimento. Então o sofrimento dá sentido para a existência. É a única forma de dar sentido à existência, é por meio de como você olha o sofrimento. Perfeitamente. Chegamos ao final do nosso Café Teológico de hoje, uma reflexão provocante, muito interessante, e eu quero agradecer muito ao professor Bortolovalli por ter estado conosco. Professor, obrigado pela sua presença no nosso Café Teológico. Obrigado. E se você estiver interessado, então, pode procurar aí livros e estudos sobre Edith Stein e Simone Weil, essas duas mulheres extraordinárias que sinalizam para o sentido do sofrimento no mundo moderno. Obrigado a você que nos acompanhou de maneira especial em mais esse Café Teológico e até o nosso próximo encontro.